Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar aqui juntos o livro de João do Novo Testamento, os capítulos 2 a 4. E o tema dessa semana é Necessário vos é nascer de novo. Estudaremos os seguintes tópicos. Os milagres de Jesus Cristo manifestaram a sua glória. Podemos defender locais e coisas sagradas. Precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus Cristo nos oferece a água viva e a comida provenientes de fazermos a obra de Deus. O que significa nascer de novo? Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final para aprendermos esses capítulos do livro de João, de 2 a 4. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário no final, que é muito importante a sua participação. Bom, o primeiro tópico, os milagres de Jesus Cristo manifestaram a sua glória. Quando estudamos esses capítulos do livro de João, nós vemos que Jesus Cristo realizou alguns milagres. Então, aqui do lado direito tem a imagem de um milagre que nós conhecemos bem. Em João capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E levaram. E logo que o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinha tirado a água, o mestre de cerimônias chamou o noivo. Então, eles viram ali naquele momento, durante a bodas, né, estavam todos reunidos ali naquela cerimônia, acabou-se o vinho e Jesus Cristo pediu para que enchessem ali os jarros com água. E eles encheram, e quando foram servir o mestre de cerimônia, perceberam que aquela água tinha se transformado em vinho. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, ele comentou aqui que o vinho bom foi guardado para o final. Então, ele estava achando que eles tinham guardado o vinho bom para o final, mas até então ele não sabia que esse vinho que tinha sido servido no final foi o vinho que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, foi ali um milagre que os discípulos testemunharam que Jesus Cristo realizou, transformando a água em vinho. Próximo tópico, podemos defender locais e coisas sagradas. Então, aqui ao lado direito, vemos uma imagem de um templo, um local sagrado, onde nós devemos lembrar sempre e defender local como o templo e as demais coisas sagradas. O que fez Jesus Cristo? João 2, de 13 a 15, mostra justamente essa escritura demonstrando essa preocupação de Jesus Cristo em defender as coisas sagradas. A escritura diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E, tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. Então, Jesus Cristo, ele chegou lá, derrubando tudo, né? Ele chegou derrubando tudo, as mesas, todas as coisas que estavam ali sobre aqueles cambistas que estavam vendendo, comercializando, né? Aqueles comerciantes que estavam comercializando sobre o templo. Jesus Cristo foi lá e destruiu, acabou com tudo aquilo,
porque ele sabia que o templo é um local sagrado, não era um local para comércio de produtos, de mercadorias. Então, Jesus Cristo agiu dessa maneira, defendendo o local sagrado, que era o templo. E a pergunta que eu faço é: quais são as coisas sagradas da sua vida que você tem defendido? O que nós precisamos defender na nossa vida e acreditamos ser sagrados? Jesus Cristo acreditava que o templo era sagrado e defendeu ele. Então, essa é a pergunta, né, que a gente pondera. O que é sagrado para mim que eu preciso defender? O domingo é um dia sagrado que você precisa defender. O domingo é um dia que você precisa ter como prioridade, assim como demais mandamentos, né, sabendo que é sagrado você guardar o domingo. Então, você vai defender esse dia, por exemplo, não participando de eventos, né, que não sejam sagrados no domingo. Então, assim, esse é apenas um exemplo, mas quais são as coisas sagradas da sua vida que você precisa defender? Essa é a pergunta para a gente ponderar. Próximo tópico: precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Como podemos nascer de novo? Então, quando está escrito na Escritura que nós devemos nascer de novo, é um tanto quanto assustador, né? Você pensar de que maneira eu vou nascer de novo, se eu já estou aqui nesse mundo. Então, a gente pensa em nascimento, né? Assim como um bebê que nasceu do ventre da sua mãe, e a Escritura diz que nós devemos nascer de novo. Então, vamos aprender sobre isso. Versículo 3 e 4 do capítulo 3 de João. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, aquilo que eu disse. O próprio Nicodemos aqui estava questionando, porque ele não entendia como essa escritura se aplicaria na vida das pessoas, principalmente sendo um velho, né? Como que eu vou nascer de novo se eu já nasci? Então, essa era a questão. E aí, Jesus respondeu, no versículo 5 a 7. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus Cristo estava mostrando aqui que para ele nascer de novo, para entrar no reino de Deus, ele precisaria nascer da água e do Espírito. Ou seja, ele estava falando sobre o batismo. Aqui nós temos a imagem do lado direito de uma pia batismal. As pias batismais nas capelas, elas, se vocês prestarem atenção, elas estão no nível do solo. Elas estão no nível do solo, assim como você vê nessa imagem. E o que isso significa? Para você entrar nessa pia batismal, você tem que descer por uma escada. Aqui ó, a gente vê duas escadas que leva a pessoa até a pia batismal. Qual é o significado disso? A pia batismal, ela está no nível do solo, pois representa uma sepultura. Quando a pessoa ela é batizada, você imerge ela na água, ela desce abaixo do nível do solo, como se fosse uma sepultura, ou seja, aquela vida que ela tinha, ela vai deixar para trás, como se ela estivesse morrendo naquela sepultura, né? Como se ela estivesse sendo enterrada, toda aquela vida passada a partir desse momento. E aí, quando você levanta a pessoa das águas do batismo, ela emerge, você está nascendo para uma nova vida. Então, ou seja, você é como se você estivesse morrendo, teoricamente, né? Sendo sepultado abaixo do nível do solo, e quando você levanta, você nasce novamente para uma nova vida, nascer da água e do Espírito, quando você recebe o dom do Espírito Santo. Então, é dessa maneira que o Senhor fala que nós devemos nascer de novo para poder herdar o reino de Deus, ou seja, se arrepender dos seus pecados, dos nossos pecados, e assim sermos batizados na água e nascer de novo. De que forma o arrependimento, o batismo e a confirmação nos ajudam a nascer de novo? Essa é uma pergunta que a própria lição faz. De que maneira que nós podemos nos arrepender e acreditar que
o batismo e a confirmação nos ajudam a nascer de novo? O Elder Bedner, ele nos ajuda com essa resposta. Ele ensinou: a conversão é vigorosa, não é superficial. É um renascimento espiritual e uma mudança básica no que sentimos e desejamos, no que pensamos e fazemos e naquilo que somos. Na verdade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza. Mudança essa somente possível por meio de nossa confiança nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Quando decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiritualmente. O presidente Oaks, ele ensinou: nascemos de novo quando estabelecemos uma relação de convênio com o Salvador, nascendo da água e do Espírito e tomando sobre nós o nome de Jesus Cristo. Esse renascimento pode ser renovado todos os domingos, quando tomamos o sacramento. Os santos dos últimos dias afirmam que aqueles que nascem de novo, dessa forma, são filhos e filhas gerados espiritualmente por Jesus Cristo. No entanto, a fim de receber as bênçãos prometidas deste novo nascimento, ainda precisamos guardar nossos convênios e perseverar até o fim. Então, aqui a resposta dessa pergunta, né, da importância de nós nascermos de novo. O próximo tópico: Jesus Cristo nos oferece a água viva e a comida provenientes de fazermos a obra de Deus. João, no capítulo 4, versículo de 5 a 7, nós vamos aprender a seguinte história. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, como a gente pode ver aí na imagem do lado direito. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. No versículo 8 a 10. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo dele bebeu, e os filhos e o seu gado? Ou seja, a mulher, ela não estava reconhecendo que esse homem que estava ao lado dela era Jesus Cristo. Ela não estava sabendo disso. Tanto que ela pergunta no versículo 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó? E aí Jesus respondeu e disse, no capítulo 13, no versículo 13 e 14: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, aqui o Jesus Cristo estava falando justamente de você ter o Evangelho de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele ofereceria na sua vida, para que você pudesse obter a vida eterna, né? E essa água viva representa tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo, todos os milagres que Jesus Cristo fez, todas as escrituras que estão à nossa disposição, toda essa fonte que nós temos do Evangelho representa essa água viva que Jesus Cristo disse que se nós bebermos dessa água, nós nunca teremos sede. João, no capítulo 4, de 33 a 34, diz: então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe alguém, porventura, algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, nós sabemos que aqui essa comida que Jesus Cristo fala, né? Eu coloquei aqui uma imagem de um sacramento. Nós sabemos que o batismo ele pode ser renovado todo domingo. Então, todo
todo domingo você pode renovar o batismo, na verdade, é renovar os convênios que você fez no batismo ao tomar o sacramento, né? Que significa esse pão e a água. O pão que representa o corpo de Jesus Cristo e a água que representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por cada um de nós. Então, quando você pensa em comer e beber, né, e ter essa água viva, você pode lembrar do sacramento, que é o que você precisa para renovar os convênios do batismo. Você que já nasceu de novo, você pode renovar tomando o sacramento, comendo do pão e bebendo da água semanalmente na ordenança do sacramento todos os domingos. Se você não nasceu de novo, eu convido você a procurar os missionários na sua região para que eles possam te ensinar sobre o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Que você possa nascer de novo. Eu tive esse privilégio, fui batizado, nasci novamente para uma nova vida, né? E eu tenho gratidão por ter esse testemunho, por ter o evangelho, por ter essa nova vida a partir daquele momento que eu fui batizado. E sinto o Espírito Santo me ajudando, me abençoando diariamente na minha vida. Então, assim, eu convido você a fazer o mesmo, ok? Muito obrigado a todos. A próxima aula do Novo Testamento, nós vamos entrar no capítulo 5 de Mateus e no capítulo 6 de Lucas. Bem-aventurados sois vós. Estudaremos os tópicos: a felicidade permanente advém de se viver da maneira que Jesus Cristo ensinou. Os discípulos do Salvador devem ser a luz do mundo. Jesus Cristo ensinou uma lei mais elevada que pode nos conduzir à perfeição. Olha só que beleza. E ser uma luz, buscar a perfeição. Então, assim como Jesus Cristo foi perfeito, nós também podemos buscar essa perfeição. E é isso que nós vamos aprender na próxima aula. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa aula. Deixe aqui o seu comentário no final. É muito importante a sua participação. E já agradeço todos aqueles que participam semanalmente. Um forte abraço, até a semana que vem.